Você já se viu olhando para o horizonte dos seus sonhos, sentindo-os tão tangíveis, tão próximos, e ainda assim, uma barreira invisível parece sempre interpor-se entre você e a realização plena? Não me refiro a obstáculos externos, mas a essa persistente sensação interna de que algo está desalinhado, de que, apesar de todo o seu esforço, a maré insiste em puxá-lo para trás. Essa não é uma falha sua, mas um indício de uma lei maior em ação. Será que não é algo mais profundo, uma programação silenciosa que drena sua vitalidade, desviando-o do seu verdadeiro destino? Pense bem. O que realmente impede seu avanço? Não é a falta de esforço, nem de talento. Não é a escassez de recursos externos. É a dissonância interna, a vibração que você inconscientemente emite, que ecoa de volta para você em forma de circunstâncias indesejáveis. Essa sensação de estar preso, de lutar contra uma maré invisível, é um sinal inequívoco de que sua energia, sua frequência interna, não está em harmonia com o que você verdadeiramente deseja manifestar. Como pode a alegria plena habitar um coração que ressoa em ansiedade, em dúvida, em medo? Como a abundância pode fluir para uma mente fixada na carência, na culpa, no ressentimento? É uma lei universal, imutável. Você atrai aquilo que você é, vibracionalmente. Não aquilo que você apenas deseja superficialmente, com palavras vazias, mas aquilo que seu ser profundo, em sua essência energética, projeta incessantemente para o universo. A lei da atração não falha. Ela responde com precisão à sua vibração predominante. Portanto, a primeira e mais crucial pergunta que lhe faço para profunda reflexão é: qual a sua vibração predominante neste exato momento? E mais importante, como você pode elevá-la intencionalmente para cocriar a realidade que verdadeiramente deseja? Mas não se desespere, pois o conhecimento é a chave para a liberdade, a libertação de correntes autoimpostas. E sim, existe uma ponte, uma passagem clara e acessível, construída não de concreto, mas de sabedoria ancestral e de descobertas contemporâneas. Uma ponte que se ergue da confluência de duas mentes que, cada uma a seu modo, desvendaram os segredos da manifestação e da consciência humana. Não são teorias abstratas, distantes da sua realidade, mas princípios vivenciados, testados e comprovados pela experiência de muitos que ousaram aplicar essa verdade poderosa em suas vidas. Pense em Florence Scovel Shinn, a visionária que, com sua intuição aguçada e sua fé inabalável, desvendou as leis do jogo da vida. Ela não falava de teorias vazias, mas de resultados tangíveis, de como cada pensamento, cada declaração, cada palavra falada são sementes vibracionais lançadas no campo fértil da sua realidade. Ela compreendeu, com uma clareza cristalina, que o verbo é poder criativo em sua forma mais pura, uma força que molda o invisível em visível, e que a fé é a substância ativa que dá forma e densidade a essa energia. E então, considere David Hawkins, o mestre que, com rigor científico e um discernimento espiritual profundo, não só mapeou os níveis da consciência humana, mas também mediu a energia, a vibração específica de cada estado do ser, do mais denso ao mais sutil. Ele quantificou o que Florence, de forma intuitiva, vivenciou e ensinou, dando uma base lógica e empírica ao poder inegável da nossa frequência interna. Seus ensinamentos são a validação de que o invisível não é apenas uma quimera, mas é mensurável. E o aparentemente místico é, na verdade, uma ciência da energia. Juntos, os ensinamentos de Shinn e Hawkins formam o mapa detalhado e o manual prático que você precisa para transcender as limitações percebidas e ascender a um novo patamar de existência. Não é apenas um guia para uma vida positiva, pois isso seria simplificar demais a complexidade da criação e da existência, mas para uma vida vibracionalmente alinhada com o seu mais alto bem, com o plano divino que você veio manifestar nesta terra. Eles lhe darão as ferramentas precisas para ativar o poder intrínseco que reside em sua própria vibração, elevando-a conscientemente,
transformando sua realidade de dentro para fora, manifestando a abundância, a alegria, o amor, a saúde perfeita e a paz que são sua herança divina. É uma jornada de autodescoberta e empoderamento sem precedentes, um caminho claro e direto para manifestar a vida que lhe foi destinada, para ir além da corrente invisível que o prendia e fluir em um oceano de possibilidades ilimitadas e graça divina. Prepare-se, então, para desvendar os segredos de sua própria energia, para compreender como cada instante da sua existência é uma oportunidade decisiva de escolha vibracional. Este não é um convite para sonhar passivamente, para desejar sem ação ou esperança vã, mas para criar ativamente, para co-criar com o universo a realidade que você anseia com todo o seu ser. É um chamado para o salto quântico da consciência, para a manifestação consciente e poderosa do seu verdadeiro destino. Você já se viu olhando para o horizonte dos seus sonhos, sentindo-os tão tangíveis, tão próximos, e ainda assim, uma barreira invisível parece sempre interpor-se entre você e a realização plena? Não me refiro a obstáculos externos, mas a essa persistente sensação interna de que algo está desalinhado, de que, apesar de todo o seu esforço, a maré insiste em puxá-lo para trás. Essa não é uma falha sua, mas um indício de uma lei maior em ação. Será que não é algo mais profundo, uma programação silenciosa que drena sua vitalidade, desviando-o do seu verdadeiro destino? Pense bem, o que realmente impede seu avanço? Não é a falta de esforço, nem de talento. Não é a escassez de recursos externos. É a dissonância interna, a vibração que você inconscientemente emite que ecoa de volta para você em forma de circunstâncias indesejáveis. Essa sensação de estar preso, de lutar contra uma corrente invisível, é um sinal inequívoco de que sua energia, sua frequência interna, não está em harmonia com o que você verdadeiramente deseja manifestar. Como pode a alegria plena habitar um coração que ressoa em ansiedade, em dúvida, em medo? Como a abundância pode fluir para uma mente fixada na carência, na culpa, no ressentimento? É uma lei universal, imutável. Você atrai aquilo que você é, vibracionalmente. Não aquilo que você apenas deseja superficialmente, com palavras vazias, mas aquilo que seu ser profundo, em sua essência energética, projeta incessantemente para o universo. A lei da atração não falha, ela responde com precisão à sua vibração predominante. Portanto, a primeira e mais crucial pergunta que lhe faço para profunda reflexão é: qual a sua vibração predominante neste exato momento? E mais importante, como você pode elevá-la intencionalmente para cocriar a realidade que verdadeiramente deseja? Mas não se desespere, pois o conhecimento é a chave para a liberdade, a libertação de correntes autoimpostas. E sim, existe uma ponte, uma passagem clara e acessível, construída não de concreto, mas de sabedoria ancestral e de descobertas contemporâneas. Uma ponte que se ergue da confluência de duas mentes que, cada uma a seu modo, desvendaram os segredos da manifestação e da consciência humana. Não são teorias abstratas, distantes da sua realidade, mas princípios vivenciados, testados e comprovados pela experiência de muitos que ousaram aplicar essa verdade poderosa em suas vidas. Pense em Florence Scovel Shinn, a visionária que, com sua intuição aguçada e sua fé inabalável, desvendou as leis do jogo da vida. Ela não falava de teorias vazias, mas de resultados tangíveis, de como cada pensamento, cada declaração, cada palavra falada são sementes vibracionais lançadas no campo fértil da sua realidade. Ela compreendeu, com uma clareza cristalina, que o verbo é poder criativo em sua forma mais pura, uma força que molda o invisível em visível, e que a fé é a substância ativa que dá forma e densidade a essa energia. E então, considere David Hawkins, o mestre que, com rigor científico e um discernimento espiritual profundo, não só mapeou os níveis da consciência humana, mas também mediu a energia, a vibração específica de cada estado do ser, do mais denso ao mais sutil.
Ele quantificou o que Florence, de forma intuitiva, vivenciou e ensinou, dando uma base lógica e empírica ao poder inegável da nossa frequência interna. Seus ensinamentos são a validação de que o invisível não é apenas uma quimera, mas é mensurável, e o aparentemente místico é, na verdade, uma ciência da energia. Juntos, os ensinamentos de Shin e Hawkins formam o mapa detalhado e o manual prático que você precisa para transcender as limitações percebidas e ascender a um novo patamar de existência. Não é apenas um guia para uma vida positiva, pois isso seria simplificar demais a complexidade da criação e da existência, mas para uma vida vibracionalmente alinhada com o seu mais alto bem, com o plano divino que você veio manifestar nesta terra. Eles lhe darão as ferramentas precisas para ativar o poder intrínseco que reside em sua própria vibração, elevando-a conscientemente, transformando sua realidade de dentro para fora, manifestando a abundância, a alegria, o amor, a saúde perfeita e a paz que são sua herança divina. É uma jornada de autodescoberta e empoderamento sem precedentes, um caminho claro e direto para manifestar a vida que lhe foi destinada, para ir além da corrente invisível que o prendia e fluir em um oceano de possibilidades ilimitadas e graça divina. Prepare-se, então, para desvendar os segredos de sua própria energia, para compreender como cada instante da sua existência é uma oportunidade decisiva de escolha vibracional. Este não é um convite para sonhar passivamente, para desejar sem ação ou esperança vã, mas para criar ativamente, para cocriar com o universo a realidade que você anseia com todo o seu ser. É um chamado para o salto quântico da consciência, para a manifestação consciente e poderosa do seu verdadeiro destino. Agora, permita-me guiar sua atenção para uma figura que, com sua clareza e sua fé inabalável, abriu um portal para a compreensão de como nossa realidade é moldada de dentro para fora. Florence Scovel Shinn. Ela não foi uma teórica no sentido acadêmico, mas uma verdadeira arquiteta intuitiva da manifestação, uma observadora aguda da alma humana. Sua genialidade residia na capacidade de perceber as leis universais em ação no dia a dia, nas minúcias de cada experiência e em cada interação. Ela não se dedicou a criar essas leis, pois elas já existiam, imutáveis e eternas. Seu trabalho foi, antes, o de decodificá-las, de traduzir a sabedoria divina em um manual prático e acessível para todos que ousassem aplicar seus princípios. Era como se ela tivesse uma biblioteca da alma particular, onde cada um dos seus ensinamentos era um volume cuidadosamente compilado a partir de suas próprias observações e das vidas daqueles que a procuravam. Pense comigo, há uma lógica do inesperado, não há? Uma série de eventos que parecem casuais, mas que, sob a lente correta, revelam uma mecânica vibracional oculta, um jogo de causas e efeitos que transcende a mera coincidência. As regras do jogo da vida, que Florence delineou, não eram meras filosofias abstratas, mas a compilação de experimentos empíricos, resultados observados em primeira mão. Suas histórias de casos, que tantas vezes parecem milagres, não eram senão a comprovação prática de como a lei da atração responde com precisão à intenção e à expectativa. Ela via a vida como um grande tabuleiro onde cada um de nós é um jogador. E a chave para a vitória não está na sorte, mas na compreensão e aplicação consciente dessas regras invisíveis. A fé, para Florence, não era uma crença cega, mas uma certeza vibracional, uma convicção interna que alinha o indivíduo com o fluxo divino da provisão. Ela entendia que o universo é um eco, e o que você envia, retorna. Como pode você esperar colher um jardim de rosas se continua a plantar sementes de espinhos? O universo não faz distinção, ele apenas responde à sua frequência. Essa é a lógica inegável que rege o jogo. E Florence foi uma mestra em desvendá-la, mostrando que o poder está sempre em suas mãos, na sua capacidade de escolher a vibração que você deseja emitir. E mergulhando mais fundo, consideremos a essência vibracional da palavra.
Para Florence, cada palavra proferida, cada frase pensada, não era apenas um som ou um conceito, era um decreto, uma frequência em si. Ela nos ensinou que ir além do pensamento positivo superficial é crucial. Não se trata apenas de pensar coisas boas, mas de compreender que o verbo é um gerador de frequência, uma ferramenta de criação. Pense nisto, a palavra não descreve meramente a realidade, ela a cria. Quando você diz "eu sou", você não está apenas afirmando sua existência, você está ativando um campo vibracional que moldará a sua experiência. Um pensamento pode ser comparado a uma semente, um potencial latente, mas ainda não manifestado. A palavra, no entanto, é a água e o sol que essa semente precisa. É ela que nutre, que impulsiona o crescimento, que define a frequência exata com a qual essa semente brotará e florescerá em sua realidade. Assim, para Florence, a maestria na vida residia na maestria da palavra. Não há margem para negligência, não há espaço para a casualidade na sua fala ou nos seus pensamentos. Cada um deles é um ato de criação, um alinhamento vibracional que ou o eleva ao encontro do seu bem, ou o aprisiona em ciclos repetitivos de carência. É por isso que ela insistia na importância da afirmação, da declaração clara e consciente. Não como uma repetição vazia, mas como uma emissão intencional de uma frequência poderosa. O universo está sempre ouvindo, sempre respondendo. O que você está declarando sobre si mesmo, sobre sua vida, sobre suas circunstâncias neste exato momento? Sua palavra é seu cetro, seu instrumento de poder divino. Como você a está usando para orquestrar a sinfonia de sua vida? Enquanto eu, Florence, observava e decodificava as leis invisíveis do universo através da intuição e da fé, havia outro espírito investigativo, David Hawkins, que se dedicava a uma tarefa igualmente monumental, a de cartografar a própria consciência humana. Pense em Hawkins não apenas como um psiquiatra, mas como um verdadeiro cientista da alma, um homem que buscou dar tangibilidade e medida a conceitos que, para muitos, residiam apenas no campo do etéreo e do espiritual. Ele desenvolveu o que chamo de termômetro da verdade, uma escala que não mede a temperatura corporal, mas a frequência vibracional, o nível de poder energético de cada estado de consciência. Você compreende a profundidade disso? Ele nos ofereceu uma ferramenta para mensurar o que antes era apenas sentido, para tornar visível o impacto invisível de nossos pensamentos e sentimentos mais íntimos. É como se ele tivesse nos dado um mapa preciso do terreno espiritual, indicando exatamente onde se encontram os pântanos do desespero e os picos da iluminação. Não é fascinante como o universo, em sua infinita sabedoria, revela suas verdades de múltiplas formas, através de diferentes mensageiros, mas sempre com a mesma essência? Hawkins, através de sua pesquisa meticulosa e de milhares de calibrações, não criou a escala da consciência, ele a desvendou, revelando o que eu chamo de o código da realidade. Ele mostrou que cada emoção, cada crença, cada nível de consciência possui uma frequência vibracional específica, um nível de poder mensurável que impacta diretamente a sua capacidade de manifestação. A escala não é sobre sentir-se bem no sentido superficial, mas sobre o nível de poder intrínseco que cada estado carrega consigo. Por exemplo, a vergonha, a culpa e o medo vibram em frequências tão baixas que a energia da vida mal consegue fluir através de você. O que isso significa para seus desejos? Que eles permanecem estagnados, distantes, como se estivessem em um plano diferente do seu. Em contrapartida, estados como a coragem, a aceitação, o amor e a paz vibram em frequências elevadíssimas, abrindo as comportas para a manifestação sem esforço. Ele nos ensinou que existe uma fórmula secreta por trás de toda a manifestação, e essa fórmula está diretamente ligada à sua frequência vibracional. Não é uma questão de sorte, mas de calibração. Sua vida não é um acaso,
É um reflexo fiel da sua vibração dominante, a soma total da energia que você projeta. Diante dessa revelação, você consegue perceber a responsabilidade e o poder que reside em sua escolha consciente de onde se posicionar nessa escala? E é crucial que você compreenda. Por que seu ponto fixo vibracional, ou seja, o nível de consciência predominante em que você opera, determina tão profundamente o seu destino? A escala de Hawkins nos mostra que não são os eventos externos que nos afetam primordialmente, mas sim o nível de consciência com que os interpretamos e os encontramos. Se você opera em um nível de medo, cada desafio será visto como uma ameaça. Se opera em um nível de amor, cada desafio se transforma em uma oportunidade de crescimento. Sua frequência vibracional atua como um filtro, colorindo todas as suas experiências. E aqui reside a beleza e o poder. Esse ponto não é fixo, não é imutável. Ele é dinâmico, responsivo às suas escolhas internas. O que Hawkins nos demonstra com a precisão de um mapa, eu, Florence, ensinava com a convicção da experiência. A mudança é sempre possível e ela começa dentro de você. Ao mudar sua vibração, você muda o filtro, você muda a percepção e, por consequência, você muda a sua realidade. Este é o cerne da manifestação consciente, a ciência por trás de cada milagre que presenciei. Não é fascinante que aquilo que o místico intui, o cientista quantifica? Eles se complementam, não se anulam. A grande revelação de Hawkins é que ele nos oferece um sistema objetivo para validar o que eu sempre afirmei. A qualidade dos seus pensamentos, das suas palavras e dos seus sentimentos tem um impacto mensurável na sua realidade. Quando eu falava da importância da fé inabalável, da expectativa confiante e da afirmação poderosa, eu estava me referindo, intuitivamente, à elevação da frequência vibracional do indivíduo. Hawkins provou que essas práticas não são apenas pensamento positivo, mas sim atalhos diretos para subir na escala de consciência, para abandonar os estados de baixa energia e ascender aos reinos de maior poder e liberdade. Ele nos dá a prova de que a palavra falada com fé, a visualização com convicção, são atos de recalibração energética que reprogramam seu campo vibracional e, assim, reescrevem o seu destino. Portanto, a próxima pergunta que você deve se fazer, com toda a honestidade, é: qual o custo de permanecer em uma vibração baixa? E qual a liberdade que espera por você quando escolher, conscientemente, elevar a sua? A resposta, meu querido, é a manifestação de tudo o que você verdadeiramente deseja. Agora, ao refletir sobre a clareza cristalina de Hawkins, que mapeou as frequências de cada estado de consciência, e a sabedoria intuitiva que eu, Florence, destilei sobre o poder da palavra e da fé, não é evidente que estamos diante de uma fusão espiritual de conhecimento? Não é fascinante que o que eu observava e ensinava pela prática e pelos resultados, ele pôde, de alguma forma, calibrar e demonstrar cientificamente? Estamos no limiar de uma compreensão profunda, onde a espiritualidade e a ciência se encontram para revelar a engenharia da ascensão vibracional. Pense nisto. A palavra falada não é um mero desejo ao vento, uma súplica sem fundamento. É, na verdade, um ato de emissão de frequência, um acelerador vibracional que o impulsiona para um nível mais elevado na escala de Hawkins. Não é uma mão invisível, mas uma força tangível que o puxa para cima, para mais perto do seu bem. Considere a afirmação quântica. Ela não é um mero artifício da mente para se sentir melhor. É um decreto, uma declaração de intenção que ressoa com uma frequência específica. E ao proferir com fé e convicção, você não está apenas esperando uma mudança, mas sim ativando-a. É como se, ao proferir "Eu sou a ação divina agora" e a oportunidade perfeita se manifesta, você estivesse recalibrando seu ser instantaneamente. Se você se percebe em um estado de apatia, como Hawkins o descreveria, em uma frequência tão baixa que parece impossível se mover, a afirmação não é um curativo superficial. É uma intervenção energética profunda.
ela declara uma nova realidade para a sua consciência, uma nova frequência para o seu campo vibracional, forçando um movimento para fora da estagnação, para a ação inspirada que a divindade sempre oferece. Da mesma forma, se a raiva domina seu estado, gerando uma vibração destrutiva que afasta o bem e atrai conflitos, qual a real intenção por trás de uma afirmação como: eu liberto este padrão e aceito minha força interior e propósito divino? É um convite à transmutação. Não é uma negação da emoção, mas um direcionamento consciente da energia. A raiva, em sua essência mais profunda, muitas vezes esconde uma demanda por justiça, por reconhecimento da própria força. Ao libertar o padrão destrutivo da raiva e reivindicar sua força interior, você não está apenas mudando de ideia. Você está ascendendo na escala de Hawkins, do nível da raiva para o da coragem, para a autêntica força do eu divino. Você compreende a sutileza e o poder dessa transição? A palavra se torna o veículo para a recalibração, o instrumento que declara sua nova posição vibracional, e o universo, em sua perfeição matemática, responde à nova frequência que você conscientemente emite. A afirmação, com sua energia vibratória carregada de fé, atua como uma âncora para os níveis superiores da consciência. Ela não tenta mudar a realidade externa diretamente, mas transforma a realidade interna, alterando o campo vibracional que então moldará as circunstâncias externas. O que eu observava como a materialização do invisível, Hawkins nos mostra como a ascensão energética. Não é uma coincidência que, ao elevar nossa consciência através da palavra falada com convicção, as circunstâncias pareçam se realinhar milagrosamente. O milagre é a resposta da lei à sua nova frequência. Qual estado vibracional você deseja experienciar? E mais importante, qual palavra, qual afirmação você está disposto a usar para declará-lo com tal fé que o universo não tenha escolha senão manifestá-lo? Este é o ponto crucial. A afirmação não é meramente desejar algo. É manifestar energeticamente o que já é seu por direito divino, trazendo-o para o plano da experiência. Eu ensinava que a fé inabalável era o catalisador. Hawkins, por sua vez, demonstrou que essa fé eleva sua consciência a níveis onde o poder reside, onde a atração de seu bem é inevitável. Sua palavra falada com fé é, portanto, o acelerador quântico que o impulsiona, que o faz saltar da vibração da carência para a da abundância, da doença para a saúde, do medo para o amor. É o instrumento que você possui, a todo instante, para redefinir seu ponto de atração, para que a lei da atração responda ao seu mais alto nível de ser. Não é magnífico o poder que reside em você, esperando apenas ser ativado por sua palavra e sua fé inabalável? Pense por um instante no termostato de sua casa. Ele não apenas mede a temperatura ambiente, mas a ajusta, não é mesmo? Da mesma forma, David Hawkins nos oferece um termostato da consciência, que, embora não ajuste automaticamente, nos dá o poder de calibrar nossa própria frequência vibracional diariamente. Se a escala de Hawkins funciona como um diagnóstico vibracional, revelando onde você se encontra energeticamente, meus ensinamentos, a meu ver, surgem como as prescrições para a elevação. Você compreende a potência dessa união? Não se trata de uma mera sugestão de pensar positivo para mascarar uma realidade desagradável, mas de uma ação intencional, uma redefinição consciente e ativa da sua frequência. Não é fingir que está bem, mas sim mudar a sua frequência para estar bem. É a diferença entre pintar uma parede velha e reconstruir a fundação. Muitas pessoas me perguntavam, em meu tempo, como poderiam sustentar a fé, como poderiam manter a convicção diante de evidências contrárias. O que elas buscavam, sem saber, era precisamente essa calibração diária, essa capacidade de ajustar o termostato interno. Elas queriam mudar seu ponto de atrator, um conceito que Hawkins tão brilhantemente explicou. Imagine que sua vibração predominante, seu nível de consciência habitual, funciona como um ímã poderoso,
atraindo para sua vida experiências, pessoas e circunstâncias que ressoam com essa mesma frequência. Se seu ponto de atrator está na apatia, na culpa ou no medo, é inevitável que você atraia mais situações que reforcem esses estados. A vida não é um acaso. É uma orquestra que responde ao seu regente interno. Se o maestro está desafinado, a melodia será dissonante. E é aqui que meus ensinamentos sobre fé e expectativa encontram uma validação científica na obra de Hawkins. Minhas afirmações, minhas visualizações claras e minha instrução de jogar o jogo da vida com coragem e amor não eram apenas palavras bonitas. Eram e são ferramentas poderosas para criar novos pontos de atrator de alta vibração. Quando você sustenta a fé inabalável em um resultado desejado, não está apenas acreditando. Você está elevando sua frequência a um nível onde esse resultado já existe, onde ele é uma realidade vibracional. A expectativa confiante é uma declaração vibratória ao universo. Eu estou pronto e recebo o meu bem. Esta não é uma esperança vaga, mas uma certeza enraizada na compreensão das leis divinas. Ao ativar essa certeza, você move seu ponto de atrator para um nível de consciência mais elevado, e as circunstâncias se reordenam para corresponder a essa nova frequência. Pense na metáfora do termostato novamente. Se a temperatura em seu quarto está fria, uma baixa vibração, como o medo, e você deseja calor, uma alta vibração, como o amor e a coragem, você não apenas deseja que o calor venha, você ajusta o termostato para uma temperatura mais alta e confia que o sistema aquecerá o ambiente. Minhas afirmações e a fé que as acompanhava eram e são esse ajuste consciente. Elas são a declaração clara do que você escolhe manifestar. E essa escolha, sustentada por uma convicção interna, eleva seu nível vibracional. E Hawkins nos mostra que essa elevação não é subjetiva. É uma medida de poder que realmente altera a sua capacidade de criar. O que você está escolhendo para o seu termostato hoje? Está permitindo que as circunstâncias externas o definam? Ou está assumindo o controle, ajustando-o intencionalmente para a temperatura que alinha você com seu destino divino? Esta prática de calibração diária não exige isolamento ou rituais complexos. Ela exige uma consciência constante e uma escolha intencional. Ao usar a escala de Hawkins como um guia, você pode identificar momentos em que sua energia decai, em que seu termostato interno se desregula, puxando-o para frequências indesejadas. É nesses momentos que a disciplina de aplicar as prescrições que eu oferecia se torna mais vital. Não para negar a emoção humana, mas para transmutá-la. A raiva, a frustração, a ansiedade, todas elas têm sua origem, mas não precisam ser sua morada permanente. Minhas palavras sobre perdoar, sobre abençoar a situação, sobre declarar o divino em ação, são chaves para elevar instantaneamente sua frequência, movendo-o para níveis de consciência mais libertadores e criativos. É um ato de amor próprio, um reconhecimento de sua própria divindade. Você está pronto para assumir o controle desse termostato interno e regular sua vida para a máxima expressão de sua alegria e abundância? A escolha, como sempre, é sua, e a lei aguarda sua decisão. Reflita comigo agora sobre a verdadeira natureza da purificação, da limpeza energética que nos permite avançar sem o peso do passado. Eu sempre ensinei sobre a necessidade de pagar dívidas e perdoar. Não apenas dívidas financeiras, entenda, mas as dívidas da alma, os ressentimentos guardados, as mágoas acumuladas, as culpas não resolvidas. Para muitos, estas parecem ser meras metáforas para uma vida mais leve. Mas Hawkins, com sua clareza notável, nos mostra que esses débitos e a falta de perdão não são apenas fardos psicológicos. Eles são amarras vibracionais poderosas que o prendem a estados de consciência de baixíssima frequência. A culpa, a vergonha, a mágoa, Hawkins as calibra em níveis que mal registram como poder em sua escala. Você consegue imaginar o impacto contínuo de carregar tais pesos energéticos diariamente?
Quando eu insistia que era preciso liberar o passado, perdoar aqueles que o feriram e a si mesmo, não era um conselho de moralidade, mas uma instrução prática para a sua ascensão vibracional. Era a liberação ativa dessas frequências densas que permitia uma verdadeira e genuína elevação. Não se trata de cobrir a sujeira com um tapete bonito, mas de limpar profundamente a casa da sua alma. Pense nisto. Como pode a alegria se manifestar plenamente se a culpa ainda sussurra em seus ouvidos? Como a abundância pode fluir para você se o ressentimento bloqueia seu canal de recepção? A lei da atração não traz apenas o que você deseja superficialmente. Ela responde à totalidade da sua vibração. E se essa vibração está emaranhada em fios de dor não processada e raiva não liberada, o universo apenas reflete mais dessas emaranhadas circunstâncias. A coragem da transparência, portanto, é a disposição de olhar para dentro, de enfrentar as sombras que se escondem nos cantos mais escuros de sua consciência. Não é um caminho fácil, pois exige uma honestidade brutal consigo mesmo. Exige que você admita as suas próprias falhas, os seus julgamentos, os seus medos, as suas mágoas. Mas essa coragem, essa vontade de purificar, é um ato de poder supremo. Hawkins demonstra que a verdade por si só, a integridade, a congruência entre o que você pensa, fala e age, calibra em altíssimos níveis. Quando você se permite ser transparente consigo mesmo, liberando as ilusões e as defesas que construiu, sua vibração naturalmente se eleva. Muitos buscam atalhos para a felicidade, para o sucesso, para a paz. Mas não há atalho para a purificação vibracional. Ela exige a disposição de confrontar e transmutar o que o prende. Quando eu falava de pagar todas as dívidas, eu me referia ao ato de retificar, de limpar seu karma, de harmonizar suas relações. Isso não é apenas um ato exterior, mas uma poderosa realinhamento interior que libera sua energia. Da mesma forma, o perdão não é um favor que você faz ao outro. É um presente que você dá a si mesmo, uma liberação de uma corrente energética que o ligava a uma baixa frequência de sofrimento. Você está disposto a se libertar desse peso, a enfrentar a verdade de suas próprias emoções, para então transmutá-las em algo superior? É fundamental entender que essa purificação não é um processo de autocrítica destrutiva, mas de autocompaixão e de reconhecimento da sua verdadeira natureza divina. Ao liberar as baixas frequências, você não está se tornando melhor ou mais digno de receber. Você está simplesmente removendo os bloqueios que o impediam de receber o que já é seu por direito. A graça divina, a abundância universal, o amor incondicional, tudo isso está sempre disponível. A questão é, qual a sua capacidade de recebê-lo? Essa capacidade é diretamente proporcional à sua pureza vibracional, à clareza do seu campo energético. Hawkins nos mostra que, ao nos movermos da culpa, 30 para o orgulho, 175, por exemplo, já há um salto considerável no nível de poder. Mas a verdadeira liberdade vibracional começa quando transcendemos o orgulho e entramos nos níveis de coragem, 200, aceitação, 350, razão, 400, amor, 500 e paz, 600. O processo de perdão, de autoconsciência e de liberação das amarras do passado é a jornada da coragem, da aceitação e, finalmente, do amor. É a força que reside na verdade que realmente liberta. E a verdade tem uma alta calibração. Ela não pode coexistir com a ilusão do medo e da escassez. Portanto, a pergunta que o convido a refletir profundamente agora é: o que você está disposto a liberar, a perdoar, a enfrentar com transparência para que sua vibração possa finalmente ascender e manifestar a plenitude que seu coração anseia? Agora que compreendemos a mecânica invisível por trás da manifestação e a poderosa intersecção entre a intuição e a calibração, é tempo de equipá-lo com ferramentas práticas, um kit de ascensão vibracional que você pode usar diariamente para esculpir a realidade que verdadeiramente deseja.
Não se trata de teorias distantes, mas de ações concretas que, quando aplicadas com fé e intenção, produzem resultados visíveis. Minhas próprias observações e ensinamentos sempre se concentraram na aplicação prática das leis divinas, e é com esse espírito que lhe apresento estas chaves. Primeiro, imagine que cada dia é uma página em seu livro da vida, e ao final dele, você tem a oportunidade de revisitar as frequências que o dominaram. Chamo a isso de diário de calibração diária. Ao final de cada dia, convido você a refletir. Qual foi o estado predominante de sua consciência? Foi alegria, gratidão ou talvez ansiedade, frustração, culpa? Você pode mentalmente, ou se preferir, escrevendo, identificar onde você se posicionou na escala de Hawkins. Isso não é um julgamento, mas um ato de autoobservação honesta. É o primeiro passo para o controle, para a maestria. Se você não sabe onde está, como pode traçar um caminho para onde deseja ir? Uma vez identificado esse estado, o próximo passo se revela. Escolher uma afirmação, uma palavra falada consciente que eu tanto valorizava para o dia seguinte. Esta afirmação não é apenas uma esperança, mas uma intenção, uma declaração poderosa que visa corrigir ou elevar sua vibração. Se, por exemplo, o dia foi marcado pela frustração, um nível que Hawkins calibra abaixo de 200, sua afirmação para o amanhecer pode ser: eu sou a expressão divina da alegria, e toda frustração se dissolve em luz, abrindo caminho para a oportunidade perfeita. Você está reescrevendo o roteiro vibracional, ancorando uma nova frequência para o dia que se inicia, plantando sementes de uma nova colheita. É uma reprogramação consciente, um exercício de autoridade sobre seu próprio campo energético. Você está disposto a se dar esse tempo de reflexão e redirecionamento, compreendendo que a verdadeira mudança começa na quietude da sua própria mente? Em seguida, considere a força de uma única palavra. Em um mundo de ruído e excesso de informação, há um poder imenso na simplicidade. Sugiro que você adote uma palavra-chave vibracional. Escolha uma única palavra: coragem, paz, amor, alegria, prosperidade, saúde, que ressoe com o nível mais alto de consciência que você deseja alcançar na escala de Hawkins. Esta não é uma escolha aleatória. É uma decisão deliberada, uma frequência específica que você convida para impregnar seu ser. Ao longo do dia, carregue essa palavra com você. Permita que ela se torne um mantra silencioso, um lembrete constante da frequência que você escolheu. Use-a como um ponto focal, especialmente quando se sentir escorregando para vibrações mais baixas. Impregne-a com a fé inabalável que eu sempre ensinei. Não basta apenas pronunciá-la, você precisa sentir a essência dela, viver a vibração que ela representa. Se sua palavra é paz, quando o caos se apresentar, respire fundo e sinta a paz. Visualize a paz, declare a paz. Sua fé nessa palavra, na sua capacidade de elevá-lo, é o motor que a impulsiona para a manifestação. Esta prática diária de foco em uma única frequência eleva consistentemente seu ponto de atrator, tornando-o um ímã para as experiências que correspondem a essa vibração elevada. Você está pronto para simplificar seu foco e amplificar seu poder com uma única palavra? Por fim, convido-o a uma visualização de Shin Hawkins, uma ferramenta que une a força criativa da imaginação com a consciência dos níveis vibracionais. Não subestime o poder da sua imaginação. Eu sempre disse que a imaginação é a faculdade criativa. Nela reside o poder de moldar o invisível em visível. Confortavelmente, feche seus olhos e visualize a escala de Hawkins diante de você. Veja os números, as cores, os nomes dos estados de consciência. Comece a se ver nos níveis mais baixos, talvez onde você se percebeu no seu diário de calibração. Sinta o peso, a densidade dessas energias. Agora, com cada respiração profunda, visualize-se subindo. Veja-se ascendendo através dos níveis, passando da apatia para a tristeza, o medo, a raiva, até chegar à coragem. Sinta a leveza que surge. Continue subindo,
pela aceitação, pela razão, pelo amor, pela alegria, até a paz. Permita-se sentir a expansão, a liberdade, o poder que acompanha cada um desses níveis superiores. E ao alcançar o nível que mais ressoa com o seu desejo atual, ancore essa sensação com uma afirmação poderosa, uma declaração de fé que eu o ensinaria. Por exemplo, se você deseja prosperidade, ao atingir o nível de gratidão ou amor, declare com toda a sua alma: eu sou a prosperidade ilimitada de Deus, e a abundância flui para mim de todas as direções. Sinta a verdade dessas palavras, a vibração que elas geram em seu ser, e saiba que, nesse momento, você está alinhado com o universo. Você está criando ativamente, ajustando seu campo vibracional para receber o seu bem. Esta visualização não é um mero devaneio, é um ensaio mental, uma programação subconsciente que prepara seu ser para manifestar a realidade que você está vivenciando em sua mente e em seu coração. Quantas vezes ao dia você está disposto a se elevar intencionalmente, a se ver e a se sentir nos níveis mais altos de sua própria consciência? A resposta para essa pergunta pode ser a chave para o seu próximo milagre. Agora, depois de desvendar as camadas da manifestação, de compreender a arquitetura intuitiva da fé e a cartografia precisa da consciência, é fundamental que uma verdade resplandeça em seu ser. Você não é vítima das circunstâncias, de forma alguma. Essa é uma ilusão que a mente, aprisionada em padrões vibracionais antigos, tenta projetar. Você é, de fato, o mestre da sua própria frequência. Pense profundamente sobre isso. Cada pensamento que você permite em sua mente, cada palavra que você profere, cada emoção que você nutre, não são atos passivos, são declarações vibracionais, são votos que você lança para o universo. A cada instante, você está regendo a sinfonia da sua realidade, consciente ou inconscientemente. Acreditar-se vítima é ceder seu cetro de poder, é entregar as rédeas da sua orquestra para o acaso, ou para a dissonância. Mas a lei é perfeita e responde. Ela ecoa a melodia que você toca, não a que você apenas deseja tocar. Florence Scovel Shinn, com sua clareza visionária, nos mostrou que a vida é um jogo divino e que nesse jogo você detém o poder de manifestar tudo o que o Pai já lhe deu. Ela o chamava de o jogo da vida e como jogá-lo. E Hawkins, com sua escala, nos deu a medida exata de quanto poder você acessa nesse jogo, dependendo da sua frequência. Você tem a capacidade inata de subir nessa escala, de vibrar em níveis que atraem amor, alegria, saúde perfeita e prosperidade ilimitada. A bússola para essa jornada foi revelada, as ferramentas foram apresentadas. Agora, a jornada é sua. Não há mais desculpas para permanecer estagnado, para se contentar com uma existência que está aquém do seu direito divino. O universo aguarda sua decisão consciente, sua intenção clara. Você está pronto para assumir essa mestria, para declarar sua soberania vibracional? Qual será seu próximo voto ao universo? Deixe-me perguntar-lhe, com a sinceridade que o Pai espera de nós. Qual foi o insight mais impactante para você neste caminho que percorremos juntos? Qual verdade ressoou mais profundamente em sua alma, aquela que você sabe que não pode mais ignorar? Compartilhe seus pensamentos, suas revelações, nos comentários abaixo. Sua experiência é uma luz que pode inspirar outros, um testemunho do poder que reside em cada um de nós. Não guarde para si essa transformação, essa compreensão. A lei do dar e receber é imutável. Ao compartilhar, você amplifica sua própria vibração. Você planta sementes de inspiração que retornarão a você multiplicadas. E se esta mensagem o tocou, se ela acendeu uma centelha de esperança e empoderamento em seu coração, se você sente que precisa de mais dessa sabedoria para continuar sua ascensão, então não hesite. Compartilhe este vídeo, esta mensagem, este portal de luz, com alguém que você sabe que está lutando, que precisa de um mapa para subir sua vibração, que anseia por uma vida de maior plenitude.
Seu ato de generosidade vibracional abrirá canais para que mais graça e mais bênçãos fluam em sua própria vida. E para que você não perca nenhuma nova sabedoria, nenhum novo ensinamento que possa transformar a sua realidade e elevar a sua frequência, inscreva-se no canal. Ative o sininho, pois cada nova mensagem é um novo degrau em sua escada vibracional, um novo farol a iluminar o seu caminho. Lembre-se sempre das palavras que eu, Florence, tanto amava. O jogo da vida é um jogo de bumerangues. Nossos pensamentos, palavras e ações são bumerangues. Comece hoje, neste exato momento, a lançar bumerangues de alta vibração. Lance amor, lance alegria, lance gratidão, lance prosperidade, lance saúde perfeita. Lance-os com fé inabalável, com a certeza de que o universo, em sua perfeição divina, os trará de volta para você, multiplicados. Não amanhã, não depois, mas agora, pois o agora é o único ponto de poder que você realmente possui. Que sua jornada seja repleta de milagres e manifestações que superem suas mais altas expectativas.